enche o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos. Espírito Santo, enche o nosso ser hoje da presença do nosso amado. Senhor Jesus, o Senhor disse: onde houvesse 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estaria presente. Senhor Jesus, desejamos a sua presença aqui. Desejamos e ansiamos pela sua presença. És totalmente amado, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo à sua presença. O Senhor é bem-vindo aqui. Com seus olhos fechados, deseje a presença de Jesus. Deseje de todo o seu coração a presença dele. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo à sua doce presença em nosso ser. A sua presença é o nosso bem mais valioso. O nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo é o lugar da habitação da sua presença, Senhor. Tu és bem-vindo, Pai. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. A tua doce e graciosa presença, a tua doce e graciosa presença é bem-vinda em nosso meio. Espírito Santo, que cada irmão e que cada irmã que o Senhor trouxe aqui hoje, que eles possam ter revelação, Senhor, no coração deles. Que a mente, que o entendimento deles, Senhor Jesus, sejam levados agora, Senhor, até o seio, até o coração da sua presença. E que tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que prende, tudo aquilo que rouba cada um deles de ter comunhão, de ter intimidade com a sua presença hoje, será desfeito, Senhor. Eu creio que desfrutaremos hoje de uma dimensão da sua presença. Como é gracioso ter a sua presença, Senhor. Como é gracioso ter a sua presença, Espírito Santo. Como é gracioso. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Fala assim: Espírito Santo, abre o meu entendimento. Fala assim: Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, me transforma. Fala assim: Espírito Santo, eu estou aberto. Eu estou aberto para ser tocado pela sua doce presença. Fala assim: Espírito Santo, enche o meu ser. Jesus, enche o nosso ser essa noite. Enche o âmago do nosso coração essa noite com a sua doce presença. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Amém. Fala assim: Deus é amor. Glória a Deus. Vou falar um pouquinho hoje sobre quem Deus é. Não sobre quem Deus é, mas sobre... Vou falar sobre Deus, mas sem estar falando de Deus. Vocês vão entender. Fala assim: o amor. Fala assim: amor. Amor, igreja. Deus é amor. Amém? Abre sua Bíblia em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Oh, Espírito Santo. Romanos 5. Romanos 5, 1. Portanto, havendo Deus sido justificado pela fé,
havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode para o próximo. Pode ir seguindo, Thaís. Por intermédio de quem obtivemos o pleno acesso a essa graça, na qual agora estamos firmados. Tivemos o pleno acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmados. E nos gloriamos na plena confiança da glória de Deus. Está falando que a gente teve acesso à presença de Deus por meio da graça. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus, fala assim, porque Deus derramou o seu amor em meu coração, por meio do Espírito Santo que Ele me deu. Então está falando que eu e você conhecemos a Deus e se chegamos por Ele por meio da graça. E quando vem tribulações, circunstâncias, coisas difíceis, a gente não desiste, mas a gente compreende que essas tribulações, essas coisas que vêm para trazer desconforto, no fundo, ela está produzindo perseverança. Amém? Perseverança. E essa perseverança em meio às tribulações acrescenta a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E quando Deus vê a gente em meio às circunstâncias difíceis, não negando a fé, não voltando atrás, a Bíblia fala, como a gente acabou de ler, a gente tem um caráter aprovado diante de Deus. Deus olha para nós e se alegra. É escrito em Hebreus que Deus se alegra daquele que tem fé. Aquela pessoa que se achega a Deus e se aproxima de Deus por meio da fé, alegra o coração de Deus. Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Fala assim: Deus derramou o seu amor em meu coração por meio do Espírito Santo. Então você está no meio de uma circunstância difíceis, mas você não nega a fé. E é na circunstância difícil, vamos colocar assim, no desconforto, que a presença do Espírito Santo te encontra. É ali que você começa a conhecer. Sabe, muitas pessoas elas se aproximam de Deus por causa de uma necessidade. E está tudo bem, está tudo certo, amém? Amém? Mas há um momento que você começa a ter comunhão com a presença de Deus, que a gente não se aproxima mais de Deus por causa de uma necessidade, porque a gente precisa de alguma coisa, mas porque a gente está conhecendo a Deus. Está entendendo? A gente está recebendo de Deus em nosso coração a presença dEle, o amor dEle. Estão compreendendo? Amém? Glória a Deus. Fala assim: o amor é o resultado de entender o quanto algo é precioso. Sim ou não? Vou dar um exemplo para você. Se você pegar algo muito caro, seja um carro, seja um relógio, eu te dar um exemplo. Se eu te colocar perto de você um celular barato e um celular caro, qual que você preferiria? Seja sincero. O carro. Se eu colocar dois celulares, um mais barato e um mais caro, qual que você pegaria? O mais caro, sim ou não? Porque o mais caro tem mais quali. Estão entendendo? Então, por que a gente paga, um exemplo, por que a gente paga caro em um carro bom? Por quê? Porque o carro é bom, sim ou não? Então a gente aprende aqui que o valor de uma coisa, que o preço de uma coisa está atrelado ao seu preço, sim ou não? Estão entendendo? Então, por que esse é diferente desse? Por que esse é mais caro? Porque esse daqui, consequentemente, é melhor. Amém? Então a gente sempre está disposto a pagar mais caro naquilo que a gente compreende que tem mais valor. Estão entendendo? Amém? Amém? Estão entendendo? Vocês vão entender. Coloca o 6, Thaís. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, presta atenção, quando a gente compreende que algo tem valor, a gente está disposto a pagar, vamos dizer assim, o preço que for, o que tiver que fazer para obter aquela coisa. Amém? E em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, ou quando ainda éramos, na Bíblia de vocês está escrito, mortos, ou quando estávamos mortos espiritualmente, Cristo morreu por todos nós, ou por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém morra. Tenha coragem de dispor a sua vida. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício,
quando ainda andávamos no P? Então Deus, na pessoa de Jesus, morre na cruz por amor a mim e a sua vida, quando eu e você ainda estava no P? Estão entendendo? Você está disposto a pagar um valor muito caro por algo que tem muito vá? Está entendendo a mensagem de Deus para mim e para você? Você tem muito valor para Deus. Você tem muito valor para Jesus. Você tem muito valor para Deus. Por isso que Jesus veio e morreu na cruz. Está entendendo? Qual que é o meu e o seu valor? Não diria preço, né? Tem aquelas pessoas que vendem a alma para o diabo, né? Como assim que vende a alma para o diabo? Elas dão a alma dela em troca de fama, dinheiro, riqueza, luxo. Mas elas não conhecem o valor que elas têm. Estão entendendo? Então elas vendem, se trocam por um preço, por não conhecer o seu vá. Mas se eu e você hoje, vamos ilustrar aqui. Se eu e você hoje estivesse na vitrine de uma loja, eu e você fisicamente, pode ser até meio loucura, quanto que eu e você valeria? Pensa assim, eu e você está lá à venda, exposto. Quanto eu e você valeria? Quanto você acha que valeria? Aí eu valeria, acho que 1 bilhão, 5 bilhões, 25 milhões. Isso é pouco. Isso é pouco. Sabe pelo que eu e você fomos comprados? Assim, pelo sangue de Jesus. E sabe quem Jesus era? Quem Jesus era quando ele veio na terra? Deus. Tá entendendo? Tá entendendo o seu valor? O seu valor é a vida do próprio Deus. Tá entendendo? Fala assim, eu sou amado. Fala assim, eu tenho valor. Espírito Santo. E Deus, porém, Igor, como que eu posso ter certeza disso daí? A Bíblia fala que a palavra de Deus é imutável, e a palavra de Deus é a verdade. E olha o que a palavra de Deus, imutável e verdadeira e eterna, está dizendo para nós. Porém, Deus comprova, ou Deus, na Bíblia de vocês pode estar escrito assim, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo, pelo fato, quer dizer, o que é um fato? Fato é algo que acontece, fato, sabe, vocês estão me vendo aqui, sim ou não? Isso é um fato, quer dizer, de fato vocês estão aqui, vocês estão me vendo. De fato, Jesus Cristo, Deus, na pessoa de Jesus, Jesus era Deus, veio na terra e morreu na cruz, em nosso benefício. Estão entendendo? Então é um fato, quer dizer, é uma realidade, não é falácia, não é história. Estão entendendo? E o Espírito Santo é o evidenciador, é o testificador que essa verdade é verdade. Igor, vou mostrar para você uma coisa que você vive aí, ou talvez você já viveu aqui na igreja, que é muito simples e que comprova as Escrituras. Porque as Escrituras não precisam de prova, mas o Espírito Santo faz questão de testemunhar. Sabe quando você está pesado, carregado, de repente você vem no culto, e aí você se abre para a presença de Jesus, e de repente você fica leve, você fica em paz. Por que você sente essa paz? Por que qualquer outro lugar que você buscar você não sente, você não desfruta disso? Porque é um sinal que Jesus está é um sinal que a palavra que está sendo ministrada, aquilo que está sendo dito é verdade. E o Espírito Santo faz questão de testemunhar. Amém? Fala assim, Deus prova o seu amor por mim. Porém Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício ou em nosso favor, quando ainda andávamos no pecado, quer dizer, quando ainda entristecíamos a Deus. Põe o próximo, Thaís. E agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Quer dizer, não estamos mais debaixo, fala assim, não estou mais debaixo da ira de Deus. A Bíblia fala que no Apocalipse a ira de Deus vai se manifestar. Se você ler Apocalipse, você vai ver 21 juízos acontecendo. 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Vai ser uma destruição. Porém, você que tem Jesus, você que tem o Espírito Santo, não está mais debaixo da ira. Está entendendo? Estão compreendendo? Amém? A ira de Deus, aquilo que vai vir no fim dos tempos, o mundo vai desfrutar. Mas os filhos de Deus vão estar guardados. É só você ver o Egito. Lembra quando Deus enviou as 10 pragas no Egito? O povo de Israel estava
guardado. Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Põe o próximo, Thaís. Esse versículo é incrível. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, se quando a gente estava vivendo longe de Deus, fazendo tudo que era errado, Deus olhou para nós com um olhar de amor, nos trouxe e nos perdoou através da morte do seu Filho, morte e ressurreição, quanto mais quanto mais agora, você que tem um entendimento de que você é amado e perdoado por Jesus, você que tem um entendimento, você que compreende que o Espírito Santo mora em você, por isso que ele fala, quanto mais havendo sido feitos, igreja, fala assim, intimidade, o que Jesus quer, o que o Espírito Santo quer com as pessoas, com seus filhos, é intimidade. O que está escrito ali, quanto mais havendo sido feitos o quê? Havendo sido feitos o quê? Amigos de Deus. Qual foi o homem que foi chamado de amigo de Deus na Bíblia? Abraão. Tá entendendo? Abraão. Fala assim, Deus, me vê como seu filho e espera que eu me torne o seu amigo. Você pode ser pai de alguém, mas essa pessoa não querer ter uma relação, uma amizade com você, sim ou não? Coisa que conhece pessoas que têm pai, mas não foi criada pelo pai, ou não tem um bom vínculo com o pai. Estão entendendo? Então Deus, quando você crê em Jesus, Ele te adota como um filho dEle, só que Ele espera que você crie com Ele um vínculo de amizade. Por isso que você vai ler a Bíblia e fala assim, ore, busque a minha face, me adore. Por que Deus fala essas coisas? Porque Deus quer que você tenha comunhão com a presença dEle. Havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. A Bíblia fala que agora, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, é o mesmo Espírito que vivifica os nossos corpos mortais, é o mesmo Espírito que traz vida para nós. Amém? Glória a Deus. Amém? Fala assim, o amor. Fala assim, o amor é verdadeiro. Igreja, o amor, ele não é isso que o mundo ensina pra gente. O amor não é bajulação. O amor não é, como se dizer, o amor que o mundo ensina pra gente é um amor corrupto. Tá entendendo? É um amor mentiroso. Por isso que eu e você, quando fala assim, Deus é amor, a gente imagina na nossa mente, pensa com a nossa mente, que é aquele amor que a gente conhece. Mas o amor de Deus é infinitamente maior, mais profundo e real. Estão entendendo? Amém? Eu quero que vocês entendam isso antes de a gente começar a entrar. A concepção que o mundo tem, quando eu falo mundo, eu falo o que a gente é acostumado a ver, que as pessoas têm de amor, é distante da verdadeira realidade. Estão entendendo? É distante, não tem nada a ver. O amor desse mundo é assim, eu te amo enquanto você está fazendo aquilo que me beneficia. Mas depois que você deixa de fazer aquilo que me beneficia, você já não serve mais para mim. Estão entendendo? O amor de Deus é diferente. O amor de Deus ama eu e você, quando eu e você estava nas trevas, na escuridão, perdido nesse mundo. Tá entendendo? O amor desse mundo, ele é sustentado pela mentira, o amor desse mundo, ele nunca vai chegar para você porque te ama e falar, você tá errado. Você precisa mudar, assim. Você acha que não, você tá errada. O amor desse mundo nunca tem coragem de dizer a verdade. Tá entendendo? A gente costuma dizer, né? Nossa, que pessoa falsa, como fulano é falso. Mas não é que fulano é falso. É que fulano, ciclano não conhece o amor genuíno. Fala assim, o amor genuíno, ele sempre fala a verdade. Fala assim, o amor, ele confronta, ele corrige. Fala assim, com o intuito de transformar, de amar. O amor de Deus, por que o amor de Deus muitas vezes, quando a palavra de Deus está sendo ministrada, ela confronta a minha e a sua maneira de pensar. Ela confronta o meu e o seu plano. Não, mas eu imaginei isso daqui para a minha vida, mas quando eu venho para o culto, eu escuto a palavra de Deus, Deus quer que eu vou para o outro lado. E aí fica aquele embate. Ou eu faço o que eu quero, ou eu faço o que Deus está falando para eu fazer. Peraí, Deus me ama? Como assim Deus está me contrariando? Porque a gente tem a concepção aí fora de que se uma pessoa te ama, ela não te contraria. Mas é mentira. Coloca Provérbios, Thaís. Provérbios 3:11. Provérbios 3:11.
Provérbios 3:11, ó. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão. Sabe quando você está diante de uma pessoa e ela te pergunta alguma coisa ou está acontecendo alguma situação e você muitas vezes se intimida em dizer a verdade para a pessoa, porque tem medo que ela vai ficar triste com você ou ela não vai mais gostar de você, tá entendendo? Fala assim, Deus não é assim. Deus não é assim. Deus vai te falar o que Ele tem que te falar. Não porque Deus, Ele é o dono, embora Ele seja o dono, mas porque a motivação dele é o seu bem. Tá entendendo? A motivação de Deus é amar você. E se tiver que te entristecer por um certo momento, para que lá na frente você vá bem, você seja abençoado, Deus vai fazer. Se Deus tiver que falar, filho, filha, tá errado aqui, tem que mudar. Se você continuar assim, não vai dar certo. A vida vai continuar do mesmo jeito, as coisas vão acontecer da mesma forma. Se Deus tiver que falar isso, Ele vai falar, porque a motivação dele é o bem. Sabe, diferente do amor humano, diferente da pessoa humana, quando uma pessoa humana ela quer corrigir o outro, ela fala assim, não, eu falo na cara, eu falo a ver. Deus não. Deus não. O desejo de Deus é que quando você escute a correção, a palavra dele, ainda que doa, ainda que fira naquele momento, mas que você guarde. Estão entendendo? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor. Sabe quando a palavra de Deus vem e te confronta e você, não, isso daí não é para mim, ou, eu não preciso mudar. Você está desprezando a disciplina do Senhor. Igreja, quando você despreza a disciplina, você não é transformado. E aí você fica rodando e nunca sai do lugar. Por quê? Uma pessoa que despreza a disciplina de Deus, o que é disciplina? Quando Deus quer te ensinar. Fala assim, uma pessoa, isso aqui é muito, vou colocar assim uma pérolazinha, algo muito precioso. Uma pessoa que tem um coração ensinável, ela não precisa ser corrigida. Como assim? Se eu me disponho a aprender, eu não preciso ficar sendo corrigido. Estão entendendo? Porque eu tenho um coração ensinável. Mas se eu sou fechado, se as coisas é do meu jeito, se as coisas é da minha forma, eu não sou quebrantado para com Deus, Deus vai ter que ficar me disciplinando, me corrigindo, porque sempre eu vou estar fazendo errado. Aí Deus falando, filho, não é por aqui, é por aqui. Agora se você se dispõe a aprender, se você dispõe, Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser moldado pela sua palavra, as suas ações e as suas atitudes já é como de um filho obediente. Estão entendendo? Amém? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, e nem te sintas magoado, ou nem te entristeça por causa da sua repreensão. Põe o próximo, Thaís. Porque o Senhor, igreja, presta atenção, porque o Senhor corrige a quem ama. O Senhor corrige a quem ama. O amor do mundo diz para mim e para você que não, se você está fazendo algo de errado, eu não posso te chamar a atenção, eu não posso te falar porque eu te amo. Mas na verdade o amor genuíno, o amor verdadeiro, ele vai te falar a verdade, ainda que doa, porque quer o seu bem, a finalidade é o seu bem. Você que é pai, você que é mãe, você vê seu filho vamos lá, indo para as drogas, indo para o roubo, para qualquer coisa que você sabe que você não queria para ele, você o corrigiria ou disciplinaria, sim ou não? Sim ou não? Ou você fingiria que está tudo bem e nada está acontecendo? Quando a pessoa faz isso, fala assim, isso é omissão. Quando você é omisso, você está vendo a coisa errada na sua frente, mas você não decide fazer? Não decide fazer nada. E aí você depois não pode querer cobrar nada. Estão entendendo? Por isso que Deus sempre corrige o filho que Ele ama. Deus sempre corrige, igreja. Deus não é omisso. Deus não se intimida. Estão entendendo? Amém? Muitas vezes a gente é omisso com medo de ser intimidado. Estão entendendo? Na verdade a gente é omisso por estar sendo intimidado por uma pessoa, por uma situação, por uma circunstância. Estão entendendo? Amém? Porque o Senhor corrige a quem ama, e da mesma forma que o pai repreende o filho, a quem deseja todo o bem. Então o pai repreende o filho porque deseja o bem. Esse é o amor. O amor vai te falar o que você não quer ouvir, vai te contrariar, porque no fim ele quer o seu bem. Tá entendendo? Amém? Glória a Deus. Amém?
Fala assim, o amor, ele me dá liberdade. Ó, ainda que ele te confronte, ainda que ele diz para você, ó, tá errado, tem que mudar, filha. Transforma, muda. Se você não quiser, ele não te obriga. Porque o amor é respeitoso. O amor é respeitoso. O amor não vai pegar algo e enfiar a goela abaixo você. Por isso que a presença, igreja, pensa assim, se o amor fosse que nem o mundo diz, Deus hoje descia na terra sem morrer na pessoa de Jesus e faria todo mundo obedecer à vontade dele. Não importa se você quisesse ou não. Mas Deus não é assim. Deus espera que você voluntariamente abra o seu coração, que você voluntariamente receba a palavra dele. Igor, fala assim, Igor, o que é receber a palavra de Deus? Igreja, sabe quando você a vida inteira aprendeu branco, com seus pais, com seus avós, com a televisão, com os parentes, com tudo ao seu redor disse branco. Vem a palavra de Deus e fala para você, filho, é preto. Filho, é desse jeito. Você fica entre tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você sabe ou pensa saber, e a palavra de... Quando você decide trocar pela palavra de... Você está recebendo a palavra de Deus. Fala assim, não é difícil. Fala assim, não é difícil fazer a vontade de Deus, igreja. Não é. Ó, é difícil fazer a vontade de Deus para aquela pessoa que não ama a Deus, para aquela pessoa que não compreende que Deus a ama, para aquela pessoa que não anda no Espírito. Porque a Bíblia fala que aquele que anda no Espírito, ele tem prazer em fazer a vontade de Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Você se sente bem na igreja? Levanta a mão, sim ou não? Vou fazer uma pergunta para vocês assim. Pensa num amigo, num parente, num irmão assim que você conhece. Vocês queriam que ele sentisse esse mesmo bem que vocês estão sentindo? Sim ou não? Tá vendo? Essa é a vontade de Deus. É difícil fazer? Não. O desejo de Deus é que esse mesmo amor que você sente, esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho que Deus tem pela sua vida, que alcance o mundo inteiro. Então a vontade de Deus não é pesada. É pesada para aquele que não quer. Igreja, para aquele que não quer, o exemplo, tá lá a mãe em casa e fala, filho, vai lavar a louça. Lavar a louça é difícil? Não, mas quando ele não quer, fica difícil. Porque ele não, fica aquela coisa, essa louça, quebra o prato. Tá entendendo? Porque faz empurrado. Igreja, Deus não gosta de nada empurrado. Deus prefere que você seja verdadeiro com você mesmo. Um exemplo, Deus, eu estou com fraqueza nessa área. Deus, eu não consigo me libertar disso. Deus, isso daqui está me perseguindo, me afligindo, eu não consigo. Do que você vestir uma capa, vestir uma máscara e querer ser forte. E Deus, meu Pai, Senhor. Não, igreja, isso não agrada a Deus. Fala assim, Deus só pode transformar. Fala assim, Deus só pode transformar quem é verdadeiro. Quem é verdadeiro. Sabe quando você chega de maneira verdadeira até a presença de Deus, fala, Deus, eu sou essa pessoa, eu sou assim, 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 eu reconheço que há falhas, que há coisa na minha mente e meu coração que precisa ser mudada, mas eu sozinho não consigo mudar. O Senhor pode fazer em mim. É tudo que Deus precisa. Fala assim, aí Deus não vai me abençoar. Fala assim, Deus vai me transformar numa bênção. Deus vai transformar você. Aí aonde você chega, a presença de Deus entra junto. Tá entendendo, igreja? Glória a Deus. Fala assim, não vou desprezar. Fala assim, não vou desprezar a correção de Deus, porque é pro meu bem. Porque o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o Pai repreende o Filho a quem deseja todo bem. Coloca Hebreus 12:6, Thaís. Hebreus 12:6. Pois o Senhor disciplina a quem? A quem ama, e educa todo aquele a quem recebe como? Educa, quer dizer, Ele pega você, que vivia uma vida desregrada, uma vida longe de tudo aquilo que era bom, de qualquer jeito, de qualquer maneira, e agora Ele começa a te educar. Agora Ele começa a te ensinar o que fazer e o que não fazer, o que pensar, o que não pensar, o que agir e o que não agir. E conforme você vai fazendo aquilo que Ele te educa, igreja, sabe, as coisas vão acontecendo ao seu favor. Você não precisa ficar, sabe, que nem aquelas pessoas que eu vejo muitos cristãos se martirizando. Deus, meu Pai, Senhor. Mas no fundo, é porque não quer se abrir para ser educado por Deus. Vou dar um exemplo. A pessoa está lá orando pelas finanças. Deus, me abençoa, me enriquece, me dá finanças, Senhor, me ajuda.
mas ela não está disposta a ser generosa. Ela quer o resultado, mas ela não está disposta a ser educada naquela área. Vocês estão entendendo? Toda área que você não deixa Deus transformar, toda área que você não deixa Deus colocar o conhecimento da palavra dele, você vai penar, você vai sofrer. Estão entendendo? Amém? Toda área que tem ignorância, igreja, os demônios atuam. Toda área, todo aspecto que tem ignorância é um prato cheio para os demônios. Amém? Porque os espíritos malignos operam na escuridão. A Bíblia fala que ignorância é trevas, é ausência do conhecimento. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo? Então cada vez que você vai ouvindo a palavra de Deus, que você vai conhecendo a vontade de Deus, mais em luz você vai caminhando. Porque se você está ouvindo a palavra de Deus, se você está caminhando na palavra de Deus, você já sabe a vontade de Deus. Sim ou não? Quando você olha uma pessoa lá fora, que está nas drogas, que está na bebida, você olha para ela, qual que é a vontade de Deus para ela? Qual que é? Salvar, amar ela, levar ela para o céu, dar para ela o Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Então você caminha na luz. Você fala, não, peraí, Deus pensa assim nessa situação. Está entendendo? Está tendo briga na sua casa, uma bagunça. Qual que é a vontade de Deus? Que tenha paz. Está tendo perseguição no seu serviço. Qual que é a vontade de Deus? As pessoas que não conhecem Jesus ainda e estão te perseguindo, receba Jesus e a mesma paz que está em você. Estão entendendo? A vontade de Deus sempre é boa em todos os aspectos, mas a ausência do conhecimento da vontade de Deus faz a gente andar com a nossa própria mente, com o nosso próprio coração. Aí a gente vive os nossos próprios resultados. Amém? Fala assim, não vou desprezar a correção do Senhor. Fala assim, a verdadeira motivação da correção é o amor. E tem como finalidade, fala assim, tem como finalidade a transformação. Então Deus te corrige porque te ama, mas no fim de tudo, quando você aceita a correção de Deus, acontece algo com o seu coração, acontece algo com você. Você é transformado. Coloque em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Ó. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, que com a face descobertas, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Fala de cada vez que você vem para a igreja, que você ouve a palavra de Deus, que você tem comunhão com o Senhor. Você está pegando, igreja. Pensa assim, você está pegando você e se expondo à presença de Deus. Está expondo quem você é à presença de Deus. Você está contemplando o Senhor. Contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. Então cada momento que você vem para o culto, que você sente a presença de Deus, que você ouve a palavra de Deus, e que você deixa Deus transformar você, que você deixa Deus confrontar os seus pensamentos, sua maneira de pensar, sua maneira de enxergar a realidade, você está sendo transformado de dentro para fora, de dentro para fora. Igor, transformado em quê? No quê e em quem? Na mesma imagem de Jesus. Igor, quer dizer então que eu vou ficar parecendo com Jesus? Sim, mas não exteriormente, não fisicamente, interiormente, no seu coração, na sua maneira de pensar, na sua maneira de viver, na sua maneira de olhar para as pessoas, na sua maneira de olhar para Deus. Igreja, você vai compreender que é amado por Deus e vai querer amar Deus de volta. Quando você olhar para o seu semelhante, você vai entender que Deus o ama, ainda que ele te ofenda, ainda que ele te oprima, ainda que aos seus olhos ele não seja digno de amor nenhum. Mas quando você olhar para ele, você vai se lembrar de você. Mas eu também não era digno, eu também não fui digno de amor, e mesmo assim Deus me amou, mesmo assim Deus me salvou. Então quem sou eu melhor do que o outro? Estão entendendo? Então fala assim, o amor ele transforma. Igreja, todos os homens da Bíblia que tiveram um encontro pessoal com a presença de Deus, com o amor de Deus, eles nunca mais foram as mesmas pessoas. Eles não foram mais. Eles foram transformados. Fala assim, a glória de Deus com a sua palavra me transforma. Então você ouve a palavra. Olha esse conselho, igreja. Você ouve a palavra, recebe no seu coração, e no momento que a presença de Deus estiver pairando sobre o lugar, a glória de Deus estiver sendo manifesta, pede para que o Espírito Santo transforme você. Se
exponha, igreja, se exponha a Deus. Se exponha a Deus, se abra a Deus. Sabe, tem pessoas que elas se abrem até certa parte para Deus. Deus, até aqui eu deixo o Senhor guiar a minha vida, mas daqui para lá eu já não deixo mais. Aí fica difícil. Porque a área que muitas vezes a gente não se abre para Deus é a área mais que a gente fica orando e pedindo para Deus. Sim ou não? Deus muda isso, Deus transforma aquilo, mas a gente não está disposto a abrir para Deus. Olha, Deus, tô assim com relação a isso. Muda isso em mim. Aí a gente fica orando pedindo aquilo. Vocês estão entendendo? Vou dar um exemplo para vocês. É como uma pessoa que ora pelas finanças, mas ela não quer aprender a dizimar, ofertar, não quer aprender a ter um coração generoso, ela não quer aprender a desapegar dos bens materiais. Ela quer que Deus abençoe ela, mas ela quer ser uma pessoa pregada ao bem material. Ela quer ser uma pessoa materialista ainda. Tá entendendo? Estão compreendendo? Amém? Na área que você se abre para Deus transformar a igreja, ali você vai ser abençoado. Sabe, a consequência. Você não precisa ficar forçando Deus te abençoar e nem te dar nada. É só você ter humildade, simplicidade. Falar, Deus, muda-me, me transforme eu do Senhor. Sabe, eu não quero ficar vivendo esse evangelho religioso, esse evangelho água com açúcar, que só fica pra lá e pra cá, mas não acontece nada, não muda nada, é aquela mesma coisa. Sabe, é aquela mesma vida medíocre. Eu não quero isso, igreja. Eu não quero isso. Eu quero viver o que Deus disse que eu vou viver. Eu quero viver o que está escrito na palavra. O que está escrito na palavra é alegria, é paz, é gozo, é vida. Isso. Eu não quero ficar, sabe, uma das características do amor mundano é enganar o outro. Não, na verdade é se enganar a si mesmo e enganar o outro. Eu me engano a mim mesmo e te engano, e nós dois estamos enganados e está tudo bem. Sabe, eu estou vendo você caindo no buraco, mas eu não te falo a verdade porque eu tenho medo de você ficar com raiva de mim, então vai nós dois pro buraco junto. Tá entendendo? Deus não é assim. Deus não é assim. Deus ama você, você é precioso para Deus, você é especial para Deus. Só que Deus, se Deus tiver que falar algo para te corrigir, para te confrontar, para que você saia de um estágio e vá para o outro, Deus vai fazer. Igreja, Deus vai fazer. Só que só vai acontecer, só vai subir o degrau se você tiver humildade. Lembra que Jesus, uma vez os discípulos estavam junto com Jesus, né? O discípulo estava brigando assim, Jesus, não, quando você vir no seu reino, eu quero sentar do lado direito. Outro falou assim, eu quero sentar do lado esquerdo, eu quero estar lá. Aí Jesus falou assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. A Bíblia fala que Jesus pega uma criança, põe no meio dos apóstolos, dos discípulos, diz assim para eles, aquele que não se tornar como essa criança, ele não pode receber o reino de Deus. Ele não pode receber o reino de Deus. Quando você corrige uma criança, a princípio ela se entristece, chora, mas depois ela entende. Tá entendendo? Quando Deus te confrontar, quando Deus falar algo para você que você não quer ouvir, ou colocar em palavras mais específicas, quando Deus tocar na ferida, se você for ficar triste, fique triste, chore, mas não dê as costas. Seja, Deus, estou chorando, está doendo, mas eu quero cura, porque Deus pode vir e corrigir você. Só que se você não recebe, se você não aceita, não adianta. É que nem eu te falar, filho, água gelada faz bem. Água gelada faz bem, eu estou te falando. Só que se você não pegar água gelada e beber, faz diferença eu falar? Não. Estão entendendo? Então tem pessoas que ela é corrigida, mas ela não aceita. E aí ela fica rodando no deserto, fica em círculo, a vida não anda. E pensa que Deus não quer o bem, quando na verdade Deus está ali com a maior paciência e com o maior amor. Está entendendo, igreja? Fala assim, o amor de Deus. Fala assim, o amor de Deus é incondicional. Deus amou você, te lavou com o sangue de Jesus e você está salvo. Quantos aqui creem em Jesus? Levanta a mão. De maneira sincera, não porque eu estou perguntando, não porque nós estamos no culto. Seja sincero, você crê em Jesus? Sim ou não? Você crê do seu coração em Jesus? Não estou perguntando se é perfeito. Estou perguntando, você crê em Jesus? Se você falou de todo o coração, segundo a palavra nos garante que você está salvo, que você vai para o céu. Segunda Efésios capítulo 2, versículo 8. Em Atos capítulo 10 também. Capítulo 11, 12, se eu não me engano. Pedro fala que a salvação é pela graça. Aí Deus já te deu a salvação. Filho, você já está salvo. Se você morrer, você já tem um lugar junto de mim. Mas deixa eu mudar você. Deixa eu transformar a sua vida. Sabe, a verdadeira marca de uma pessoa que tem Jesus e que agora ela não consegue mais ser uma pessoa normal, é quando ela está lá no mundo tentando fazer as coisas, mas ela já aceitou Jesus, ela foi selada pelo Espírito Santo. Aí quanto mais ela vive longe da presença de Deus, mais ela fica vazia, mais ela fica
seca por dentro. Tá entendendo? Igor, e eu que já estou na igreja, já estou com Jesus, já estou caminhando. Tem uma coisa que você faz, que sempre faz você andar em novidade de vida, que sempre faz você andar com alegria. Igreja, pensa assim, os apóstolos. Os apóstolos, a Bíblia fala que os apóstolos estavam sendo açoitados. Paulo e Silas, sendo açoitado, apanhou a noite inteira. Depois foi colocado na prisão, depois foi amarrado ali. Quer dizer, aqui fora, a circunstância é extremamente ruim. O que eles fizeram? A Bíblia fala que eles um começou a orar e o outro começou a louvar. Por que eles começaram a fazer isso aí? Por quê? Por quê? Porque tinha algo dentro deles que era maior do que a circunstância aqui fora. Eles se dispuseram, por amor a Jesus, passar qualquer coisa. Paulo falou assim, uma vez um homem falou assim, ó, de quem é esse cinto? Tinha um cinto no chão, né? Aí um profeta chegou e falou, de quem é esse cinto? Aí Paulo falou, é meu. Na verdade o profeta falou, fala para o dono desse cinto que se ele for para Jerusalém ele vai ser preso, vai ser amarrado lá, vai morrer. Aí Paulo falou assim, não importa que eu morra, o que importa é que o evangelho seja preso. Que ele tava, esses homens não tinham nada de diferente de mim e de você, eles não eram melhor em nada, mas uma coisa eles decidiram fazer: receber com um coração humilde a palavra de Deus, a correção de Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Toda vez que você recebe a correção, o confronto de Deus, você está um passo de ser abençoado, você está um passo de ser amado, você está um passo de sair de um nível da mediocridade, você está um passo de sair do nível da imaturidade para se tornar um cristão maduro, para se tornar um filho de Deus maduro, para se tornar um filho de Deus segundo o coração do Pai, para se tornar um filho de Deus, não porque é moda vir para a igreja, não porque é moda falar de Deus, não, porque é alguém que ama a Deus e que quer viver segundo o coração de Deus. Está entendendo? Compreenderam? Amém? Fala assim, Deus, me confronta, porque me ama. E a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória crescente. Então cada vez que você vem à presença de Deus, a igreja, e você fala, Deus, tem algo que precisa ser transformado em mim, e você se abre, e você dá um passo, você foi transformado. E você vem de novo, e você se abre de novo, você vai mudando, e você vai mudando, e você vai mudando. Só que o incrível dessa mudança é que você não percebe. Por isso dá a impressão que não está acontecendo. Faz um teste, igreja. Passa 40 dias vindo para a igreja. Não, eu vou frequentar 40 cultos, 40 dias eu vou permanecer em Deus. E depois você para conversar com um amigo seu, com uma pessoa que você conhece. Para conversar com ele, para você ver como que está a mente dele. Uma pessoa que você sabe que não conhece Jesus ainda. A sensação que vai dar é que a pessoa está no mesmo lugar. Estou falando isso de experiência. A sensação que dá é que a pessoa está no mesmo lugar. O tempo está passando e a pessoa está no mesmo lugar. Está entendendo, igreja? Quando a transformação de Deus ocorre em mim e você, eu e você não percebemos. Ela está acontecendo diante de nossos olhos, dentro do nosso coração, mas a gente não percebe. Porque é de dentro para fora. Glória a Deus. Mas ela está ocorrendo. Fala assim, o amor verdadeiro confronta. O amor verdadeiro corrige. Mas com o espírito de amor. Coloca Tiago capítulo 1 versículo 20, tá isso? Tiago 1, 20. Então Deus, quando Ele te corrige, fala assim, correção não é condenação. Vou dar um exemplo para vocês. Se você pega o seu filho fazendo algo que não era para ele fazer, você vai pegar ele e expulsar ele de casa? Ou você vai corrigir ele? Você vai pegar ele e pôr na cadeia? Não, né? É até absurdo falar isso. Por quê? Porque você não vai condenar o seu filho. Você vai corrigir. Igreja, por que as pessoas do mundo têm tanto medo do apocalipse, da volta de Jesus? Porque eles não têm Jesus. Então na mente deles, eles sabem que se Jesus vem, eles vão ser condenados com o mundo. Então o versículo que diz assim, eu esqueci agora onde que está, Jesus. Que Deus nos corrige, está lá em Hebreus, se eu não me engano. Deus nos corrige para que a gente não seja condenado com o mundo. Está entendendo? Igor, qual o motivo que Deus me corrigir? Qual o motivo de Deus me confrontar? De Deus muitas vezes falar que eu estou errado, que eu preciso mudar para que você não seja condenado com o mundo. Está entendendo? Esse é o motivo. Tem um versículo que fala claramente essas palavras. Que Deus nos corrige com a finalidade de que nós não sejamos
condenado juntamente com o mundo. Estão entendendo? Amém? Só que a correção de Deus, quando ela vem em amor. Ela não vem em bajulação, em mentira. Ela te fala aquilo que você não quer ouvir, mas ainda é um espírito de amor. Ó, porque na ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de... Vou dar um exemplo para você. Sabe quando você está certo numa situação? Aí você fica bravo porque está sendo injustiçado. Aí você chega no fulano e fala, não, mas eu estou certo, você está errado. Deveria acontecer assim, assim, assim. Você está tentando correr? Só que no quê? Na ira. Por isso que a Bíblia fala que Deus é paciente. Deus é longânimo. Deus é benigno. Então Deus vai te corrigir. Igreja, eu acho que você só vai ver essa face de Deus se você estiver num extremo. Se você estiver com os dois a ponto de ir pro inferno. Tá entendendo? É como o pai que, filho, vem pra cá. Estão entendendo? Mas Deus sempre vai corrigir você com espírito de amor, com espírito de mansidão. Porque no fim Ele quer o nosso... o amor do mundo, que na verdade não é amor, né? Ele só quer estar certo, ele só quer ter errar. Eu estou certo e você está errado. O amor de Deus, Ele é a razão, Ele é a verdade. Ele sabe que você, sem a paciência dele, você não entende o que Ele está tentando dizer. Então Ele vai te confrontando, Ele vai te desconstruindo, Ele vai desfazendo a velha mente, Ele vai desfazendo o velho coração e vai edificando, construindo em você um novo homem, um novo caráter, uma nova maneira de pensar. Está entendendo? Glória a Deus. Então, na ira humana não é capaz de produzir a justiça de Deus. Então, quando você tiver alguma situação que você sabe que está certo, está sendo injustiçado, não haja com ira, não haja da sua forma, não tem que fazer, tem que acontecer, não. Seja paciente e creia que Deus está. Glória a Deus. Amém? Aí isso coloca 1 João 4:7. Fala assim, o amor deve ser a motivação em tudo que eu for fazer. Tudo que Jesus fez, igreja, na terra, a motivação dele sempre foi o amor. Tudo. Tinha um paralítico, tinha um doente, Jesus ia lá e curava. Por que Jesus curava? Porque ele ia. A Bíblia fala que uma vez Jesus está com seus discípulos e passa uma mulher chorando num caixão junto, né? E aí Jesus olha para aquela mulher e tem compaixão dela. E aí ele toca no esquife do caixão, o filho da mulher ressuscita. Mas está escrito assim, e ele se moveu de íntima compaixão. Quando Jesus uma vez estava pregando no deserto, e aí as pessoas estavam 3 dias ouvindo ele pregando direto. A Bíblia fala assim, Jesus olhando para a multidão, moveu-se de compaixão. Falou, eu não quero despedir eles sem comer nada, que eles podem desfalecer pelo caminho. Fala assim, o amor cuida. Tá entendendo, igreja? Igreja, quando você se joga nos braços de Deus, Ele cuida. Ele sempre cuida. Tá entendendo? Talvez as coisas não aconteçam da maneira que você quer que aconteça, da maneira que você projetamos, mas Deus está lá. Tá entendendo? Glória a Deus. Então fala assim, o amor deve ser a minha motivação. Por que, igreja? Eu e você, nós somos igreja de Jesus, nós não estamos 24 horas juntos. Fala assim, mas tem uma coisa que faz com que eu permaneça 24 horas com Deus. Tem uma coisa que faz com que você permaneça 24 horas em Deus e Deus em você. Eu vou ler para vocês. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, aquele que não tem um amor, lembrando que é um amor diferente do mundo, não conhece a Deus, porque Deus tem. Deus é. O mundo aí fora sente, o mundo aí fora diz ter. Deus é. Tá entendendo? O mundo aí fora, por isso que enquanto você está fazendo bem, ele está sentindo. Se ele parou de sentir, ele parou de te amar. Deus não é assim. Deus é. Estão entendendo? A essência de Deus. Deus é amor. Põe o próximo, Thaís. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver enviado o seu Filho. A Bíblia sempre testifica isso, ó. Foi desse modo que Deus
o amor de Deus para conosco, Deus manifestou seu amor para conosco, em que Deus enviou, ou havendo Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. A Bíblia diz para mim e para você, que toda vez que você caminha em amor, você está em Deus, e Deus está em você. Deus não sai de você. Deus não sai nunca, quando você aceita o Espírito Santo. Mas você consegue perceber no seu dia a dia a presença de Deus. Você está andando, você está lavando louça, você está trabalhando, você está vivendo, e você não se sente sozinho. Você sabe, você dentro do seu coração, você sente a presença de Jesus. Você sente aquela graça, aquele amor. Quantos aqui lembram do primeiro amor? Sim ou não? Agora, pensa o primeiro amor nunca se esfriar, nunca apagar. É quando você anda em amor. Quando você anda em amor, é como se o forninho, que é o seu coração, tivesse sempre lenha. Então ele sempre está aquecido. Quando acontece uma circunstância, uma situação, sempre você tem fé. Porque a Bíblia fala que a fé opera pelo amor. Sempre você tem fé, porque o seu coração está cheio de amor. Está entendendo? Você não duvida, você não fica pensando assim, será que eu confio ou não confio em Deus? Será que eu vou? Não, você já fala, não, eu sei, eu vou. Porque eu sei que Deus está aqui, eu sei que Deus está comigo. Está entendendo? Amém? Você fala assim, o amor faz com que Deus permaneça em mim, e eu nele. Glória a Deus. Igreja, o amor, ele é, vamos dizer assim, um nível mais alto espiritualmente falando. Sabe o lugar mais alto espiritualmente falando que você pode chegar? Pensa aí num cargo de uma empresa alto. Qual que seria um cargo de uma empresa alto? O presidente da empresa? O CEO, né, que chama? Qual que seria? Seria o CEO? O fundador? Pensa assim, e para o cara chegar lá ele tem que estudar muito, trabalhar muito, sim ou não? Agora eu vou colocar aqui para as coisas espirituais. O lugar mais alto que você pode chegar espiritualmente falando é quando você aprende a amar a maneira de Deus. Está entendendo? A Bíblia fala assim, no fim vai restar 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E dentre elas, a maior é o Fala assim, o amor. Fala assim, o amor não é dessa terra. O amor não é, né? Está escrito em Jeremias 3,33, porque com amor eterno te amei. O amor não é dessa terra, igreja. E o único que sobe para o céu, porque foi o que veio. Jesus era o próprio amor. Andava, ele era. Tá entendendo? Amém? Glória a Deus. Põe o próximo versículo, Thaís. Assim nisso consiste o amor. Olha isso, igreja. Olha, presta atenção. Assim nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Quer dizer, não é de nós para Deus, mas é que Ele nos amou. Ele nos amou primeiro, e enviou o seu Filho primogênito como propiciação pelos nossos. Então Ele te amou. Deus quer o seu bem. Deus quer que você vá bem. Deus quer que você prospere, que você tenha saúde, que você tenha paz, que você tenha bons pensamentos, que você tenha uma boa família, que você tenha um bom casamento, que você veja os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos seus filhos. Deus quer que você viva anos de vida. Deus quer que as pessoas conheçam Ele através de você. Deus quer que através das suas atitudes Deus seja manifesto. Jesus disse assim, aquele que der um copo de água para um desses pequeninos, está fazendo para mim. A Bíblia fala assim que no grande dia os justos vão chegar, os justos, os santos, eu e você, vamos chegar na presença de Jesus, e Jesus vai falar assim, vinde a mim, bendito de meu Pai, entra para o gozo que Ele está proposto, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu água, eu tive preso e você foi me visitar, eu tive frio e você me cobriste. Aí a Bíblia fala assim, e os santos vão perguntar para Deus assim, Senhor, mas quando é que a gente fez isso? Aí Jesus vai falar assim, quando a um desses pequeninos fizestes. Está entendendo, igreja? O dízimo que você dá na igreja, a oferta, a cadeira que você arruma para o irmão sentar, a oração que você faz por irmão, que muitas vezes ele nem sabe que você está orando por ele, a Kombi que você pega para buscar e levar os irmãos, isso é amor, igreja. Isso é amor. Está entendendo, igreja? É isso que nos une aqui. É o amor divino. É o amor divino. Está entendendo? Por isso que todas as nossas motivações,
tudo que a gente for fazer dentro e fora da igreja, que seja feito motivado pelo ar. E aí sim, igreja, aí sim você vai estar crescendo espiritualmente. Você vai ver em você, não é falácia, não é eu estou me tornando a cada dia mais uma pessoa espiritual porque eu estou indo para o culto, porque eu estou... Você vê em você os frutos do Espírito. Nossa, eu não tinha fé para tal coisa, hoje eu tenho. Meu Deus, se fosse outra hora eu tinha perdido a paciência, eu tinha quebrado, hoje eu estou em paz. Se fosse outra hora eu estava pegado no dinheiro, eu não soltava por nada, hoje eu nem ligo. Hoje eu sei que Deus é o meu provedor. Você vai vendo em você a transformação. Está entendendo? O amor. Oi, o próximo, Thaís. Amados, considerando que Deus nos amou dessa forma, nós devemos amar uns aos outros. O reflexo de você receber revelação e compreensão de que Deus ama você é você começar a amar as pessoas. Igor, mas eu já amo. Duvido que você ama aquele que te machuca. Eu duvido não no sentido duvidando da sua capacidade, mas querendo estimular a sua fé. Quero ver se você tem fé para isso. É a pessoa que tem fé para pedir 1 milhão, pedir 2 milhões, pedir a cura. Quero ver se você tem fé para amar. Quero ver se você tem fé quando aquele dá na sua cara e você se lembrar daquelas palavras de Jesus. Que Deus te abençoe. Quero ver sua fé verdadeira nessa hora. Tá entendendo? Na hora que você está sendo injustiçado, você está com a faca e com a espada na mão, e você abaixa a espada, abaixa a faca e dá a face. Nessa hora você está mostrando para Deus de verdade que você está amando. Igreja, foi isso que Jesus fez, sim ou não? Sim ou não? Igreja, se Jesus não tivesse feito isso, eu e você não poderia ceiar hoje. Pensa assim, se Jesus assopra e morre todo mundo que queria matar ele, que salvação quer ter para nós hoje? Por isso que a Bíblia diz assim: aprove ele obedecer a Deus em meio ao sofrimento, porque estava ciente da alegria que lhe fora proposta. Ele suportou o momento de aflição e de dor por causa da alegria que lhe era Igreja, vou te fazer uma pergunta. Jesus é Deus, sim ou não? Para Deus falta alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Para você, quando quer comprar alguma coisa, precisa de dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Aí você precisa de saúde, comer, vestir, beber. Para Deus falta alguma coisa? Sim ou não? E que alegria é essa que Jesus estava esperando receber depois que morresse? Que alegria é essa? Você não tem como pagar nada para Deus, porque Deus já é dono de tudo. Jesus falou assim, ó, Jesus falou: autoridade foi me dada no céu, na terra e debaixo da... Então, quando Pedro estava lá desesperado para pagar os impostos, Jesus falou: Pedro, vai lá, pesca o peixe, no primeiro peixe que sair, tira a moeda da boca dele. Se faltasse comida, Jesus multiplicava a comida. O que é que Jesus estava esperando receber? A minha e a sua vida. A minha e a sua vida. Está entendendo? Porque o amor respeita. Então Deus comprou você, mas se você não quiser viver com Ele, se você tem toda a liberdade, é aí que o inferno aparece. Estão entendendo? Vou acelerar aqui. Põe o próximo, Thaís. Ninguém jamais, presta atenção, igreja, ó, ninguém jamais viu a Deus. E se amamos uns aos outros, se amamos uns aos... Lembra que eu falei para vocês, igreja, tem algo que faz com que você esteja conectado com Deus 24 horas. Deus, se amamos uns aos outros, Deus permanece em... Deus não visita o nosso coração. Nós não sente a manifestação, a presença de Deus, o poder de Deus, depois vai embora. Quando você permanece em amor, a presença fica. E você vai conhecendo Ele cada vez mais. Deus permanece em nós. E o seu amor é aperfeiçoado. Fala assim, aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Fala assim, o amor sempre perdoa. Vou acelerar aqui, abre em Efésios, Thaís 4:32. Efésios 4:32. Ó, quando você tem amor, você sempre perdoa. Pedro uma vez perguntou para você: Jesus, quantas vezes devo perdoar as pessoas? Aí Jesus falou assim: Pedro,
Eu não digo somente 7, mas 70 vezes. O que Jesus está falando para Pedro? Para ele ficar contando quantas vezes ele perdoou? Ó, Jesus, já perdoei 3, já perdoei 4, mais uma? Não, Jesus está falando, Pedro, deixe o Espírito do meu Pai transformar você em uma pessoa perdoadora. Ó, pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou, hein? Então quando você tiver dificuldade de perdoar alguém, lembre na sua memória que Deus perdoou você de todos os seus pecados. Por isso a oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os seus devedores, os nossos devedores, né? Glória a Deus. Vou ler o último versículo para vocês. Vai em Mateus 5,41. Fala assim: o amor sempre caminha. Fala assim: o amor sempre caminha uma milha extra. Assim, se alguém te forçar a andar uma milha, vá com ele. O amor sempre caminha uma milha a... Sabe quando a pessoa quer que você faça aquilo e muitas vezes você não vai fazer? Sei lá, tá, eu vou fazer. Quando você for fazer, não faça só o que te pediu, faça a mais. O amor genuíno, o amor de Deus, o amor ágape, o amor puro, ele sempre vai um pouco a, sempre vai um pouquinho a, ele sempre anda uma milha extra. Ele perdoa de novo. E ele não só perdoa, ele perdoa e aprende a... Tem pessoa que fala, não, eu perdoei, mas não sou obrigado a andar com a pessoa. Amém? Você está no seu direito. Mas se o Espírito Santo está em você, você está crescendo em amor, você está sendo aperfeiçoado em amor, ele vai te ensinar a andar uma milha a mais. Ele vai te ensinar a pegar na mão, segurar firme, aquele que te meteu a espada. Sim ou não? Lembra o que Jesus falou? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que. E o que Jesus estava fazendo? Morrendo na cruz, para salvar aqueles que estavam prejudicando ele. Está entendendo? Então o amor sempre vai uma milha a mais. Glória a Deus, igreja. Vocês entenderam? Compreenderam a palavra? A gente pegou alguns aspectos do amor divino. Queria ter mais umas 5 horas aqui com vocês. Amém? Glória a Deus. Igor, hoje eu vou ceiar. Eu e você vamos ceiar. Sei com esse coração, sei com essa mentalidade. Senhor, eu quero me tornar cada vez mais e mais uma pessoa espiritual. Eu sei que o maior ápice da espiritualidade, ou aquela característica mais latente que mostra que eu estou sendo uma pessoa espiritual, é o quanto eu estou amando. Paulo vai falar em Coríntios assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu tivesse os dons, ainda que eu tivesse uma fé de maneira tal que eu movesse as montanhas. Você deve buscar tudo isso, mas a motivação disso tem que ser o A. E se eu não tivesse o amor, de nada valeria. Tá entendendo? Estão entendendo? Que você vai ter fé para profetizar aqui para a pessoa, mas quando a mesma pessoa que você profetizou sair e ela fizer algo que te entristece, se você não tem amor, você vai virar a cara para ela. Ih, fulano não tem jeito. O amor, igreja. O amor. A minha oração hoje é para quando você pegar a ceia, que haja um batismo de amor em seu coração. Que você interiormente, espiritualmente, seja batizado no amor de Deus. Quantos aqui já tiveram uma experiência com o amor de Deus? Levanta a mão, seja sincero. Já sentiram? Sentiram mesmo, sentiram. Levanta a mão. Só uma pessoa, 2, 3, 4. Se você nunca teve essa experiência, hoje é um bom dia. Senhor, eu quero ter essa experiência com o seu amor. Se tudo que esse menino pregou aí é verdade, se tudo que esse menino falou aí é verdade, eu quero provar. Se tudo que esse menino está falando aí, igreja, será a melhor coisa que você já provou na sua vida. O amor divino. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu sei que o teu doce Espírito está aqui, Pai.
Eu sei que o teu doce Espírito está aqui. Oh, Espírito Santo. Eu posso te sentir, Espírito Santo, aqui. Oh. Elias viu a penha quebrando, o raio, o trovão, a tempestade. Mas depois veio uma brisa suave e macia. E ele cobriu o rosto, porque a sua presença estava naquela doce, naquela suave brisa. A doce e suave brisa. O Senhor está aqui. Ah, Espírito Santo. Com seus olhos fechados agora, fale para Jesus que você quer ter o seu coração, a sua mente transformada por esse amor. Fale para o Senhor que você quer ter essa comunhão com a presença dEle. Fale para o Senhor que você quer ter com Ele essa intimidade profunda. Que você não quer viver uma vida medíocre na presença dEle, mas que você quer mergulhar, que você quer crescer espiritualmente, que você quer ser a imagem e a semelhança dEle, que você quer chegar e aonde você chegar, a presença dEle chegar através de você. Entregue a Ele agora as suas preocupações, as suas ansiedades, os seus pensamentos. Repouse sobre Ele agora. Entregue a Ele a vossa ansiedade, o vosso coração. Fale para Ele que você quer ceiar e que você quer receber no seu coração, no seu entendimento, revelação de quem Ele é. Que você quer conhecer profundamente, intimamente a presença dEle. Que você quer mergulhar na presença dEle. Oh, Bassoriam. Que você quer conhecer esse amor divino, esse amor profundo que nos constrange. Fale para Jesus que você quer ser transformada em um novo homem, em uma nova mulher, Fale para Jesus que você quer ter intimidade com a presença dEle. Oh, Espírito Santo, essa ceia será especial. Essa ceia, você receberá em seu coração a presença do Espírito, de uma maneira que Ele vai revelar a você o amor, o profundo, o incondicional, o precioso, o perfeito amor